Você quer ouvir a história da minha vida? Não é uma história fácil, longe disso. Eu guardei isso para mim por muitos anos. Quase ninguém sabe a verdade completa, apenas meus filhos e netos. Mas se compartilhar isso puder ajudar alguém que está lutando, então eu contarei. Às vezes, é bom soltar o peso do que carregamos dentro, não é? Eu me lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Eu acabará de completar 14 anos. Era julho de 1948, e uma terrível seca havia se instalado no campo. De Minas, já estávamos lutando. Meu pai havia falecido, deixando minha mãe para cuidar de 8 filhos. Eu, o mais velho, trabalhava nos campos desde os 7 anos. Pobre mãe! Ela chorava em segredo, embora eu pudesse ver sua tristeza. Ela não sabia o que mais fazer. Ela até vendeu nossas galinhas só para comprar comida para meus irmãos mais novos. Um dia, um homem chegou à nossa casa, o Coronel Augusto Mendonça, o homem mais rico da região. Todo importante, com seu bigode característico e um chapéu que nunca tirava. Meu Deus! Não sei por quê, mas ele me aterrorizava. Mamãe me chamou para o lado e disse: "Arrume suas coisas, Maria." Eu não entendi completamente, mas o jeito como seus olhos brilhavam com lágrimas me disse tudo. Meu coração disparou enquanto ela me abraçava apertado e sussurrava: "É para o bem dos seus irmãos, filha. Será melhor para você também." Eu tinha apenas um pequeno fardo, 2 trocas de roupa e um vestido que minha avó tinha costurado para mim. No meu aniversário, quando voltei para o quarto, vi o coronel colocando um pequeno saco na mesa. Ele tilintava com moedas. Alguns papéis estavam ao lado. Ele mal olhou para mim. Ele simplesmente instruiu meu irmão mais novo a pegar um saco de seu carrinho, cheio de farinha, feijão, açúcar, coisas que não víamos há meses desde que o pai ficou doente e faleceu. Com isso, nossas dívidas foram quitadas. E eu fazia parte do acordo. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu só conseguia olhar para as mãos trêmulas da mamãe. Imagine isso, uma menina de 14 anos vendida como gado para salvar sua família da fome. Minha mente corria, mas tudo o que eu sabia era que precisava ser forte. Mommy me apercou, querendo descontroladamente. Meus irmãos mais novos mal entendiam. José, meu irmão de 6 anos, agarrou-se à minha saia, relutante em me deixar ir. Aquele José, ele viria me procurar anos depois. Mas essa é outra história. Subi na carroça do coronel sem olhar para trás. Eu não queria que meus irmãos me vissem chorar. A viagem para a fazenda Santa Clara foi longa, quase um dia inteiro. O coronel mal falava, apenas dando ordens ao cocheiro. Ocasionalmente, ele me olhava de um jeito que fazia meu estômago se contorcer. Era o olhar de alguém avaliando um animal que acabará de comprar. Passei toda a viagem rezando suavemente, pedindo a Nossa Senhora que me protegesse, sabendo instintivamente que isso não seria fácil. Quando chegamos à fazenda, o crepúsculo estava caindo. Nunca tinha visto nada igual, uma casa de 2 andares, com varandas infinitas e jardins que pareciam não ter fim. Era um mundo distante da nossa simples casa no campo. Uma mulher de meia idade me cumprimentou na porta. O coronel disse: "Esta é a Júlia. Ela vai te mostrar onde você vai ficar." E então ele desapareceu. Júlia, graças a Deus, Júlia era um anjo. Ela me levou a um pequeno quarto nos fundos da casa. Não era no porão ou nos aposentos dos trabalhadores, era modesto, mas limpo, com uma cama pequena e um baú para minhas roupas. Pela primeira vez naquele dia, senti um lampejo de alívio. "Você é a quarta," Júlia sussurrou enquanto preparava meu banho. "E congelé." "O quarto quê?" perguntei, a confusão nublando minha voz. "A quarta esposa," ela respondeu, olhando por cima do ombro para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "O coronel tem um gosto por meninas jovens. Os outros vieram aqui exatamente como você." Foi então que entendi o peso total do que eu havia entrado. Isso não era apenas sobre tarefas domésticas ou aprender sobre a casa. Sentei-me na beira da cama e chorei em silêncio, enquanto os olhos de Júlia se suavizavam com pena enquanto enchia a banheira. "Seja obediente," ela disse suavemente, "e ele não será cruel. Resista, e a vida aqui se tornará um inferno vivo." Naquela primeira noite na fazenda Santa Clara,
Perdi minha infância e minha inocência para sempre. Não preciso explicar tudo para você. Você entende, eu acho. Mas eu conhecia as outras, as esposas do coronel. Helena tinha 22 anos, a primeira, levada quando tinha apenas 19. Dália estava aqui há 3 anos, e Carmen apenas 1 ano e meio. Cada uma delas compartilhava uma história semelhante à minha. Famílias pobres, dívidas e acordos que as entregavam ao coronel Augusto. Helena me explicou isso naquele primeiro dia. Ele nos chama de esposas, ela disse, mas nenhuma de nós tem uma certidão de casamento. Aqui, somos propriedade como seus cavalos de raça, como suas terras. Aquelas palavras martelavam na minha cabeça. Propriedade. Eu, Maria das Dores. Conceição era propriedade de outra pessoa. Eu, que havia sido criado para honrar minha mãe, respeitar meu pai, ser uma pessoa decente, agora reduzido a um objeto. Aprendi rapidamente as regras. Nunca podíamos sair da propriedade sem permissão. Fomos proibidos de falar com os trabalhadores. Os trabalhadores rurais tinham que ser tratados com polidez, mas tínhamos que parecer impecáveis nas roupas que ele escolhia para nós, sempre o chamando de senhor ou meu marido. Em público, ele não nos batia, mas suas punições eram mais cruéis do que qualquer golpe. Ele espalhou mentiras para nossas famílias, dizendo que nós os envergonhávamos ou que ele havia cortado a ajuda que enviava. Nosso amor por nossas famílias se tornou as correntes que nos prendiam. Os dias seguiam uma rotina rigorosa. Acordávamos cedo para supervisionar os trabalhadores da casa grande. Cada um de nós tinha deveres específicos. Helena cuidava da cozinha, Dália tratava dos jardins, Carmen gerenciava a arrumação e eu cuidava da lavanderia e da bordado, habilidades que minha mãe me ensinou com muito esforço. Jantamos juntos na enorme mesa de jacarandá. O coronel sentou-se à cabeceira, entretendo-nos com histórias de política, negócios e suas viagens. Ele era educado, sofisticado, e exigia que aprendêssemos a nos comportar como damas da sociedade, mesmo que todas nós viéssemos de origens humildes. Maria indiriat as costas. Uma dama não se inclina sobre o prato. Ele repreendeu, sua voz aguda. Naqueles primeiros meses, cada correção cortava mais fundo do que um tapa. Mas eu aprendi. Aprendi a ler, porque o coronel tinha uma biblioteca e insistia. Não quero esposas ignorantes. Aprendi música, com um professor trazido de São Paulo, e ervas medicinais com Júlia, um conhecimento que me salvaria a vida mais de uma vez. No entanto, os piores momentos eram as festas do coronel, eventos luxuosos para políticos, proprietários de terras ricos e comerciantes. Fomos exibidas como troféus, adornadas com joias emprestadas e vestidos finos. Ele nos apresentou como suas protegidas, e os olhares dos homens curiosos, invejosos, piedosos fizeram meu estômago revirar. Sorria mais, Maria. Ele sussurrou uma vez, com os dentes cerrados, segurando meu braço com força. Forcei um sorriso, sabendo que resistir poderia significar algo muito pior do que sua ameaça sussurrada. Quero que todos vejam como as mulheres da minha casa são felizes. O coronel se gabava em suas grandes festas, aquelas em que as velas queimavam até tarde e as risadas ecoavam pelos corredores como um aviso. Foi em uma dessas reuniões, quase 1 ano depois de eu ter chegado, que conheci alguém que mudaria o curso da minha vida, Dr. Rafael. Um jovem médico, recém-estabelecido na região. Ao contrário dos outros, ele não nos olhava como se fossemos ornamentos em exibição. Durante o jantar, quando o coronel anunciou orgulhosamente que eu tinha apenas 15 anos, vi o médico engasgar com o vinho. Uma sombra cruzou seu rosto, desaprovação, nojo, talvez até compaixão. Mais tarde naquela noite, enquanto eu servia café na varanda, ele se aproximou de mim discretamente. Está bem, senhorita? Ele perguntou em voz baixa. Ninguém nunca me tinha perguntado isso antes. Sim, doutor, eu disse automaticamente, com o olhar abaixado, como havia sido treinado. Se você algum dia precisar de ajuda, ele começou, mas parou abruptamente ao notar o coronel se aproximando. Aquelas palavras inacabadas plantaram uma semente dentro de mim. Uma semente perigosa. A ideia de que talvez, além dessas cercas, existisse um mundo diferente. Um mundo onde alguém poderia olhar para mim e ver um ser humano, não uma posse.
Os anos passaram, lentos e rápidos ao mesmo tempo, como acontece quando você é jovem e está sofrendo. Perdi a conta de quantas noites chorei silenciosamente no meu quarto. Cada carta que escrevi para casa foi lida pelo coronel antes de ser enviada. As respostas da minha família eram sempre as mesmas: gratidão. Gratidão pelo dinheiro que ele enviou. Gratidão pelas oportunidades que meus irmãos agora tinham. Minha mãe escreveu que rezava pela minha felicidade no meu casamento afortunado. Ela não tinha ideia. Ninguém sabia. Quando fiz 18 anos, o coronel trouxe uma nova esposa, Luísa, com apenas 13 anos. Ver o mesmo olhar assustado que um dia habitou meus próprios olhos despertou algo feroz dentro de mim. Uma tarde, enquanto ajudava a passar os lençóis de linho do jeito que ele gostava, fiz uma promessa silenciosa. Não vou morrer nesta fazenda. E você também não. Esse foi o começo. O começo do fim. Meu primeiro passo foi conquistar a confiança do coronel. Notei que, entre todas as esposas, eu era a que tinha a maior habilidade com números. Quando o contador dele adoeceu, eu timidamente ofereci ajuda com a contabilidade. Ele riu no começo, imagine, uma mulher lidando com negócios. Mas quando ele viu como eu entendia rapidamente as contas, começou a me dar mais responsabilidades. E foi então que descobri algo valioso: seu império não era tão sólido quanto parecia. Havia dívidas. Inimigos. Terras disputadas. Acordos sombrios. Armazenei cada detalhe na minha memória como armas para uma guerra futura. Meu segundo passo foi ganhar aliados. Júlia, a governanta, tornou-se minha confidente. Com mais de 60 anos, ela havia testemunhado a chegada e a partida de muitas esposas muito antes de nós. Algumas fugiram, ela murmurou numa noite enquanto me ensinava a preparar um remédio para a dor. Outros, o coronel mandou embora quando ficaram velhos ou doentes. E alguns simplesmente desapareceram. Seus olhos me disseram o que suas palavras não ousavam. Nossa situação era mais perigosa do que eu jamais imaginei. E os que escaparam? Perguntei casualmente, fingindo não tremer. 3 conseguiram, ela sussurrou. Uma mora no Rio de Janeiro agora. Outra casou-se com um comerciante em Belo Horizonte. E a terceira se mudou para São Paulo. Dizem que ela é professora. A esperança brilhou em mim como uma faísca em um matagal seco. A fuga era possível. Uma nova vida era possível. Meu terceiro passo: restabelecer contato com o mundo exterior. O Dr. Rafael continuou visitando a fazenda regularmente para tratar a gota e a hipertensão do coronel. Durante essas visitas, encontrei pequenas e preciosas oportunidades para trocar algumas palavras. Uma tarde, enquanto ele examinava o coronel em seu escritório, eu trouxe uma bandeja de chá e deixei-a cair deliberadamente no chão. Enquanto me ajoelhava para juntar os cacos, sussurrei: por favor, preciso falar com você. É urgente. Na semana seguinte, fingi desmaiar durante o jantar. Alarmado, o coronel chamou o médico novamente. E finalmente, durante o exame, com Júlia guardando a porta, eu falei as palavras que estavam queimando dentro de mim. Doutor, precisamos da sua ajuda. Não só por mim, eu lhe disse, com a voz trêmula. Para Luísa também. Ela só tem 13 anos, doutor. O que está acontecendo aqui não está certo. Eu vi o conflito se aprofundar nos olhos do Dr. Rafael, o medo lutando contra o dever moral. O que eu posso fazer? Ele sussurrou. O coronel é o homem mais poderoso desta região. Ele controla o delegado, o juiz, todos. Cartas? Respondi rapidamente. Preciso de uma maneira de enviar cartas que ele não possa ler. E informações para onde podemos ir se conseguirmos escapar algum dia. E assim, nossa conspiração começou. A cada consulta médica, trocávamos pequenas mensagens dobradas, escondidas em bolsos, debaixo de bandejas ou dentro de livros. Dr. Rafael se tornou nossa ponte para o mundo exterior. Através dele, enviei minha primeira carta real para minha mãe, uma que ele não pudesse interceptar. Meses se passaram antes que sua resposta chegasse. Mas quando chegou, acendeu um fogo dentro de mim. Minha filha, perdoe-me. Nunca imaginei a verdade. Seu irmão José está em São Paulo agora. Quando for seguro,
Ele virá te buscar. A partir daquele momento, tudo o que eu fazia tinha um propósito. Como responsável pelas finanças domésticas, comecei a economizar, roubando apenas pequenas quantias de cada vez, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Ao longo de 2 anos, escondi moedas e notas dentro de um colchão que eu mesma costurei. Eventualmente, juntei o suficiente para 2 passagens de trem para levar Luísa e eu para São Paulo. A parte mais difícil foi convencer os outros a fugirem conosco. Helena, depois de tantos anos, temia o mundo exterior mais do que o coronel. Dália havia-se apego a ele de uma maneira distorcida, como algumas vítimas fazem. As pessoas hoje em dia chamam isso de Síndrome de Estocolmo. Mas Carmen estava pronta. 20 anos e já velha demais para os gostos do coronel, ela estava sendo deixada de lado. Quando vamos embora? Ela perguntou uma noite enquanto bordávamos ao lado da lamparina. Na próxima grande festa, sussurrei. Quando a casa estiver cheia de convidados e ele estiver distraído. Mas o destino não esperou. O governador do estado anunciou uma visita à região, e o coronel, desesperado por prestígio político, ofereceu a fazenda Santa Clara para sediar um grande jantar. Por semanas, a propriedade zumbia com os preparativos. Trabalhadores extras chegaram. Bons vinhos e iguarias vieram da capital. O coronel era obcecado pela perfeição. Vocês 4 ficarão ao meu lado durante toda a recepção, ele ordenou. Vocês usarão os vestidos que eu escolhi. E as joias. Quero que todos vejam o tipo de mulheres que tenho na minha casa. Naquela noite, sob o pretexto de ajustar os vestidos, reuni Carmen e Luísa no meu quarto. É a nossa chance, sussurrei. Doutor Rafael enviará um carro para a estrada secundária. Rafael enviará um carro para a estrada secundária. Depois da meia-noite, ele nos levará de carro até a estação em São João da Boa Vista. De lá, pegamos o trem para São Paulo. Luísa, agora com 15 anos, olhou para mim com lágrimas brilhando em seus olhos. E se eles nos pegarem? É um risco que devemos correr, eu disse a ela, segurando suas mãos. Eu prefiro morrer correndo em direção à liberdade do que viver mais um dia como propriedade de alguém. O que eu não sabia era que Helena tinha ouvido nossa conversa do corredor. Na manhã seguinte, enquanto o coronel inspecionava os preparativos do jardim, ela me chamou para a despensa. Eu sei sobre o seu plano, ela disse. Seus olhos estavam mais frios do que eu já tinha visto. Meu coração parou. Não vou contar a ele, ela continuou. Um alívio me invadiu, cedo demais. Mas você deve me levar com você. Então ela se ajoelhou e levantou uma tábua solta do chão. Debaixo dele havia um pequeno baú de madeira. Dentro havia joias, documentos e dinheiro suficiente para ofuscar tudo o que eu havia economizado. Por anos, eu recuperei um pouco do que ele nos roubou. Ela disse em voz baixa. Isso nos pertence por direito. E com isso, podemos começar novas vidas. Concordia instantaneamente. Com 4 mulheres fugindo, precisaríamos de todos os recursos, cada moeda, cada fio de esperança. Mas nenhum de nós poderia ter previsto o que aconteceu a seguir. Naquela tarde de sexta-feira, apenas 2 dias antes do jantar do governador, um homem chegou inesperadamente à fazenda, e sua presença mudaria tudo. A fazenda zumbia com caos controlado naquela sexta-feira. Os servos corriam de um lado para o outro, carregando móveis, polindo talheres e preparando pratos elaborados. O coronel estava mais exigente do que nunca, examinando cada detalhe para a iminente visita do governador. Carmen, Luísa e eu estávamos na sala de costura, dando os toques finais nos nossos vestidos. Então veio o som inesperado de um carro chegando, uma raridade, já que as autoridades só chegariam no dia seguinte. Através da janela, vi um veículo preto alto parar. Um jovem saiu, vestido de forma simples, mas com uma presença que eu não conseguia identificar. Algo nele parecia familiar. O coronel apareceu na varanda para cumprimentá-lo, mas sua postura estava tensa, sua voz incomumente alta e cortante. Não sei do que você está falando, jovem. Sugiro que você volte para a cidade, ele rosnou. O homem não hesitou. Tenho informações de que minha prima, Maria das Dores Conceição, está aqui. Vim buscá-la. Meu coração parou. José, meu irmão mais novo.
Ele tinha ido para São Paulo aos 12 anos, um menino na época. Agora ele era um homem, ali parado para cumprir a promessa em sua carta. Helena nos puxou de volta da janela. Vão para os seus quartos. Se o coronel suspeitar que sabemos quem é, estaremos todos em perigo. Trancados lá dentro, o resto da tarde se arrastou como uma tortura. Somente as atualizações sussurradas de Júlia nos mantinham vivos. O jovem não vai deixar a propriedade, ela disse, sua voz tremendo de urgência. Ele está acampado perto da estrada e não vai se mover sem falar com você. O coronel enviou 2 homens para intimidá-lo, mas ele não tem medo. É meu irmão, admiti. Ele veio me buscar. Júlia segurou minha mão. Isto muda tudo. Seu plano para amanhã à noite é arriscado demais agora. O coronel suspeita de algo. Ele dobrou os guardas. Meu estômago afundou. Mas Júlia ofereceu uma ponta de esperança. Ele não pode fazer nada contra aquele jovem. E haverá visitantes importantes demais amanhã para um escândalo. Ele vai fingir que é apenas um mal-entendido, mas ele está furioso. O jantar foi um exercício de tensão. O coronel estava anormalmente jovial, contando detalhes sobre a visita do governador, nos instruindo sobre o comportamento, servindo vinho como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos demoraram um segundo a mais em mim, enviando um arrepio pela minha espinha. Ele suspeitava. Depois do jantar, Helena veio ao meu quarto. O plano mudou. Ela sussurrou urgentemente. Saímos esta noite, ela disse. O coronel vai fechar a fazenda amanhã. O carro do Dr. Rafael não vai chegar até mais tarde, mas não precisamos dele. Seu irmão está lá fora esperando. Júlia nos ajudará a escapar pela cozinha. É a nossa única chance. O novo plano era perigoso, mas não tínhamos escolha. Depois da meia-noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio e o coronel, bêbado, se retirou cedo, juntamos nossos poucos pertences preciosos. Helena, segurando seu tesouro escondido, juntou-se a nós. Carmen e Luísa seguravam pequenos pacotes com apenas o essencial. Júlia nos encontrou na despensa como planejado. Os homens estão jogando cartas no galpão. Ela sussurrou. O caminho para a cerca sul está livre. Vocês devem se mover como sombras. Ela nos abraçou apertado. Vão com Deus, minhas meninas. Eu orei por este dia durante anos. Venha conosco, implorei. Ela balançou a cabeça, sorrindo tristemente. Meu lugar é aqui. Alguém deve ficar para ajudar os próximos. A despensa, iluminada apenas por uma única lanterna, parecia um confessionário sagrado. 4 sombras trêmulas pressionavam-se contra as paredes, corações acelerados, prontas para arriscar tudo pela liberdade. Um por um, deslizamos pela porta da cozinha, agachados, movendo-nos silenciosamente. A noite estava clara, a lua crescente oferecendo luz suficiente para ver o caminho, e para ser visto. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele nos traísse. 15 anos de submissão forçada poderiam acabar naquela noite, ou acabar conosco completamente. Nos aproximávamos da cerca quando um latido ecoou. Caramelo, o cachorro da fazenda que sempre foi amigável, correu em nossa direção. Nós congelamos. Mas, em vez de alertar os homens, ele balançou o rabo. Acariciei sua cabeça, implorando silenciosamente por sua cumplicidade silenciosa. Pela abertura que Júlia nos mostrará, deslizamos para a escuridão da floresta. Quase 1 quilômetro nos separava do acampamento de José. Luísa foi a primeira a ouvir passos pesados, vozes masculinas, armas tilintando. Estão nos procurando. Ela sussurrou, sua voz tremendo. Separar, decidiu Helena instantaneamente. Vamos nos encontrar na cidade, na igreja. Não. Eu protestai. Precisamos nos manter unidos. Helena balançou a cabeça. É a nossa melhor chance. Se um for pego, os outros ainda podem escapar. De repente, um grito ecoou na direção da fazenda. Movimento na cerca sul. Sem mais tempo para debate. O medo nos impulsionou para a frente, como animais perseguidos, desaparecendo na noite. Nos dispersamos pelas árvores. Carmen e Luísa correram para a esquerda, Helena desapareceu para a direita, e eu corri para a frente,
rezando para encontrar meu irmão. Corri como nunca havia corrido antes, ignorando os galhos que arranhavam meu rosto e as pedras que rasgavam meus pés descalços. Atrás de mim, vozes e o latido dos cães se aproximavam. Os cães de caça tinham sido soltos. Meus pulmões ardiam, e justo quando o desespero ameaçava tomar conta, avistei uma luz tênue piscando entre as árvores, um pequeno fogo, quase apagado. Uma figura saltou. Quem está aí? Exigiu uma voz masculina. José. Eu ofeguei, quase desmaiando. Sou eu. Maria. Ele atravessou as sombras, e pela primeira vez em 15 anos, senti o abraço da família. Meu irmão mais novo, agora crescido, me segurou como se eu pudesse desaparecer na noite. Graças a Deus, finalmente te encontrei, mana, ele sussurrou. Não havia tempo para palavras. O latido dos cães se aproximava. Temos que nos mover, disse José urgentemente, puxando-me em direção ao lugar onde seu carro estava escondido. Os outros estão com você. Perguntei. Precisamos esperar por eles, ele respondeu após uma breve pausa. Ninguém fica para trás. Então um tiro ecoou na escuridão, rasgando a floresta como um relâmpago. José instintivamente se lançou sobre mim, protegendo-me enquanto nos agachávamos atrás das altas samambaias. Atirem para o ar. Quero-os vivos. Ouvi a voz furiosa do coronel ecoar. Ele tinha vindo pessoalmente, e eu nunca o tinha visto tão enfurecido. Sussurrei, com o medo apertando minha garganta. Isso mostra o quão valioso é o investimento dele. A mandíbula de José se contraiu. Vamos. Precisamos encontrar os outros antes que os homens dele o façam. Movemo-nos silenciosamente pela vegetação, evitando os cães latindo e os capangas à procura. A poucos metros de distância, o carro de José esperava em uma estrada lateral. Aqui, ele disse, apertando minha mão. De repente, um grito abafado atravessou as árvores. José sacou uma pequena arma que tinha escondida. Quem está aí? Ele exigiu. Maria, és tu? A voz trêmula de Luísa chamou. Ela se agachara sob um arbusto, seu vestido rasgado, seu corpo tremendo, mas ilesa. Onde está Carmen? Eu pressionei urgentemente. Ficamos separados quando os cães vieram. Luísa soluçou, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto sujo. Ela nos levou em direção a um pequeno riacho. José tomou uma decisão rápida. Vou levar vocês dois para o carro primeiro, depois volto para buscar os outros. Não. Eu gritei. Não vou embora sem eles. Outro tiro ecoou nas proximidades. A lógica de José era implacável, mas verdadeira. Se todos ficarmos, ninguém escapa. No carro, você estará seguro. Voltarei para buscar o resto. Chegamos ao Ford preto, absurdamente fora de lugar na estrada de terra. José nos apressou para dentro. Fiquem aqui se eu não voltar em 1 hora. O dinheiro está no porta-luvas, as chaves na ignição. Vá para São João da Boa Vista. O padre Antônio saberá o que fazer. Antes que eu pudesse protestar, ele desapareceu na noite, silencioso e seguro. Percebi então o quanto meu irmão mais novo havia mudado, não mais um menino frágil que eu deixará para trás, mas um homem determinado a arriscar tudo para me salvar. Os minutos que se seguiram foram uma agonia. Luísa apertou minha mão com tanta força que seus dedos deixaram marcas. Gritos distantes, cães latindo e o brilho das lanternas assombravam a floresta ao nosso redor. E se eles pegarem Helena e Carmen? Luísa Cicero. Não vão, tentei assegurar-lhe, embora meu estômago se revirasse com o pensamento. O coronel os valoriza. Ele não vai destruir sua propriedade por raiva. Passos se aproximaram. Congelamos. De repente, a porta do carro se abriu com força e José praticamente jogou Carmen para dentro. Ela estava ofegante, com um corte na testa, mas viva. Todos, entrem, rápido. A voz do Dr. Rafael ecoou. Para nosso espanto, ele apareceu das sombras, ajudando Helena, que mancou atrás deles. Lanternas se dirigiram para nós. Sem tempo para explicações, disse o Dr. Rafael, puxando Helena para dentro do carro. José ligou o motor,
que rugiu para a vida na noite silenciosa. E Yulia? Perguntei, meu coração apertado pela velha governanta que nos havia guiado. Ela está segura, Dr. Rafael me assegurou. Ninguém suspeitará dela. Enquanto acelerávamos, a floresta recuando atrás de nós, José dirigia com uma precisão sobrenatural, como se tivesse memorizado cada pedra e raiz ao longo dos caminhos ocultos. Como você me encontrou? Perguntei, sem fôlego, enquanto a estrada principal se desenrolava à frente. As cartas da mamãe, respondeu José, com os olhos fixos na estrada escura. Quando ela soube da verdade sobre a sua situação, ela entrou em contato de São Paulo. Levou meses para encontrar a fazenda e ainda mais tempo para planejar sua fuga. Dr. Rafael olhou para trás, para os 4 de nós amontoados no banco de trás, sujos, assustados, feridos, mas finalmente livres. O que aconteceu naquela fazenda, ele disse em voz baixa, não foi humano. Helena, que estava incomumente quieta, finalmente falou, sua voz baixa e medida. Eles vão nos perseguir. O coronel tem conexões em todo o estado. É exatamente por isso que você não vai ficar aqui, respondeu José firmemente. Eu tenho documentos e passagens de trem para todos vocês. Amanhã à noite, vocês estarão em um trem para o Rio de Janeiro. De lá, um navio para Recife. O coronel nunca pensaria em procurá-lo no Nordeste. A ideia de estar tão longe da fazenda, tão longe dele, parecia irreal depois de 15 anos de cativeiro. Por um momento, parte de mim ainda esperava acordar no meu quarto em Santa Clara, descobrindo que tudo não passava de um sonho. Mas as cicatrizes permaneceram, gravadas profundamente por anos de medo e opressão. Chegamos a São João da Boa Vista antes do amanhecer, exatamente como José havia prometido. O padre Antônio nos aguardava na casa paroquial, com os olhos sonolentos, mas vigilantes. Sem uma única pergunta, ele nos acolheu como se abrigar fugitivos fosse parte de sua vida cotidiana. As irmãs prepararam quartos para vocês no convento, ele disse gentilmente. Vocês ficarão lá até amanhã à noite, quando o trem para o Rio partir. Somente quando finalmente estávamos seguros dentro das paredes do convento, ensopados em água quente e cuidando dos nossos cortes e arranhões, é que o peso da realidade se instalou. Eu estava livre. Lágrimas que eu havia reprimido por anos jorraram em um grito convulsivo, assustando as freiras. Helena sentou-se ao meu lado, segurando minha mão. Seus olhos normalmente duros e práticos se suavizaram pela primeira vez desde que a conheci. Au! Ela respirou. Ele não pode mais nos tocar. Naquela noite, reunidos na pequena e silenciosa sala do convento, juntamos as peças do que havia acontecido na floresta. Helena havia sido descoberta pelos capangas do coronel, mas o doutor Rafael, tendo tomado conhecimento dos planos do coronel na cidade, interveio. Ele os convenceu de que estava lá respondendo a uma emergência, alegando que Helena torcera o tornozelo e que eu a estava levando para a cidade. Ninguém questiona o médico. O tiro que ouvimos era para assustar Carmen. Ela tinha escapado mergulhando no riacho, nadando para longe dos cães de rastreamento. E o coronel? Perguntei, com o coração apertado. Furioso como nunca o vi, respondeu o doutor Rafael. Mas ele não pode agir sem se expor. A visita do governador é amanhã, e um escândalo arruinaria tudo. Temos tempo suficiente. José assentiu. Quando ele perceber onde você está, você já estará muito além do alcance dele. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, dormi sem medo. Meus sonhos não eram mais de cativeiro, mas de possibilidade. Na manhã seguinte, durante o café na cozinha do convento, José nos entregou o jornal local. A manchete nos congelou. Ilustre fazendeiro sofre ataque cardíaco na véspera da visita do governador. O coronel Augusto Mendonça desmaiou ao amanhecer, com o médico da família citando estresse emocional severo como a causa. Vivo, mas em estado crítico. Trocamos olhares Helena, Carmen, Luísa e eu. Não eram necessárias palavras, todos pensávamos a mesma coisa. A justiça tem seus caminhos misteriosos. À medida que a noite caía e esperávamos na estação pelo trem que nos levaria a uma nova vida, percebi algo essencial. A liberdade não era apenas a distância do coronel Augusto.
A verdadeira liberdade era recuperar nossa humanidade, nosso direito à dignidade, escolha e vida como mulheres. O apito do trem soou na escuridão, um chamado para o futuro. O Rio de Janeiro aguardava, e depois Recife. Através da janela, as luzes das pequenas cidades passavam como vagalumes distantes, cada quilômetro nos afastando mais de Santa Clara e da vida que havíamos suportado. José nos acompanhou até o Rio, garantindo uma transferência segura para o navio com destino a Recife. Na despedida, abracei-o apertado. Você cresceu tanto, sussurrei entre lágrimas. Aquele menino frágil que eu deixei para trás se tornará um homem corajoso. Prometi à mamãe que te encontraria, ele disse suavemente. Era uma dívida sagrada. E a mamãe? Perguntei. Os outros estão seguros, ele respondeu. Quando chegarmos a São Paulo, eu os trarei para se juntarem a nós. Temos o suficiente agora para recomeçar juntos. O dinheiro veio das economias de José, do tesouro escondido de Helena e, para nossa surpresa, da compensação do Dr. Rafael. É dinheiro do próprio coronel, ele explicou, entregando a Helena um envelope pesado na noite anterior à nossa partida. Da recente venda de suas terras. Considere isso como pagamento pelos anos de trabalho forçado que ele extraiu de todos vocês. No navio para Recife, finalmente tivemos tempo para refletir. À frente, havia uma vida sem medo, um futuro moldado por nossas escolhas. Pela primeira vez, podíamos vê-lo, nossas vidas recuperadas, nossa liberdade era nossa. Carmen decidiu continuar para Salvador, onde uma tia distante concordou em acolhê-la. Luísa, ainda jovem, chorosa e sobrecarregada pelo turbilhão de mudanças, agarrou-se a mim, pedindo para ficar ao meu lado. Helena, sempre prática, já sonhava em voz alta com seu futuro, um pequeno negócio em Recife. Vou abrir uma loja de chapéus, ela declarou, sua voz transbordando uma determinação que a fazenda nunca tinha visto. Eu também comecei a ver um mundo de possibilidades pela primeira vez. Eu sempre tive um talento para o design elegante, mas Santa Clara nunca me permitiu usá-lo para mim mesma. Enquanto navegávamos pelo vasto e interminável oceano, com o horizonte se estendendo além de tudo o que eu conhecia, percebi o quão vasta a vida realmente poderia ser. Por 15 anos, meu universo esteve confinado às paredes daquela fazenda. Agora, ele se abria para um potencial infinito. Chegamos ao Recife em uma radiante manhã de setembro de 1963. A cidade pulsava com vida, seus rios cortando a paisagem urbana, seu povo falando em uma melodia completamente estranha para nós. Com a ajuda do padre Antônio, alugamos uma pequena casa no bairro Santo Antônio, um santuário modesto para nossos novos começos. Os primeiros meses foram uma mistura de adaptação e descoberta. Eu, que só conhecia a vida rural e o trabalho doméstico, aprendi a navegar em um mundo urbano com os recursos que tínhamos. Completei minha educação básica e depois fiz um curso de contabilidade, aplicando as habilidades numéricas que havia aprimorado com os livros de contabilidade do Coronel Augusto. A loja de chapéus de Helena prosperou, atraindo uma clientela elegante de toda a cidade. Luísa voltou para a escola, vivenciando a infância e a adolescência que lhe foram roubadas. Enquanto isso, recebemos cartas de Carmen na Bahia, onde ela finalmente encontrou sua tia e começou a trabalhar como costureira. Um ano depois, José cumpriu sua promessa, trazendo nossa mãe e 3 irmãos mais novos para viver conosco em Recife. A reunião com a mamãe foi profundamente emocional. O tempo e as dificuldades a envelheceram, e ela implorava repetidamente por perdão por ter se rendido ao coronel. Não havia escolha, mãe. Eu segurei suas mãos calejadas, lágrimas se misturando com as dela. Você salvou os outros. Esse foi o único sacrifício possível. Através de José, soubemos que o coronel sobreviveu ao infarto, mas permaneceu preso a uma cadeira de rodas, assistindo impotente enquanto seu império desmoronava. A visita do governador havia sido cancelada, suas ambições políticas frustradas, e quando a Revolução de 1964 trouxe o regime militar, muitos de seus negócios corruptos foram expostos. Ele perdeu quase tudo, José escreveu em uma carta. A fazenda foi vendida para pagar dívidas. Agora ele vive em São Paulo com uma sobrinha, amargo e esquecido.
Não senti alegria, apenas um vazio silencioso. O homem que dominou minha vida agora era uma mera nota de rodapé. Em 1968, meu caminho cruzou com o de Antônio, um comerciante português expandindo seus negócios no Brasil. Ele visitava frequentemente a loja de Helena, e foi lá que nossos olhares se cruzaram. Ao contrário de qualquer homem que eu já conhecera, Antônio me tratava com reverência e paciência. Quando finalmente compartilhei minha história, ele chorou, algo que eu nunca tinha visto em um homem adulto. Maria, ele disse, segurando minhas mãos, sua força me deixa sem palavras. Você merece ser tratada como uma rainha pelo resto da sua vida. Casei-me com Antônio no inverno de 1969, aos 35 anos. Não foi um casamento alimentado pela paixão juvenil, o coronel me roubou isso, mas uma união de almas maduras, fundada no respeito e na admiração mútua. Juntos, descobrimos um amor que não dominava, mas orava. Nossa filha, Júlia, nomeada em homenagem à governanta que nos ajudou a escapar, nasceu no ano seguinte. Desde o seu primeiro dia, prometi que ela sempre saberia seu valor, que ninguém jamais a reivindicaria como propriedade, e que sua voz sempre importaria. O tempo trouxe crescimento e realização. A loja de Helena evoluiu para uma boutique celebrada. Ela nunca se casou, mas adotou 2 meninas órfãs. Luísa tornou-se professora, dedicando sua vida a educar crianças carentes. Minha mãe viveu conosco até 1978, em paz, sabendo que todos os seus filhos estavam seguros e prosperando. Em 1985, durante a redemocratização do Brasil, chegou uma carta do Dr. Rafael, há muito ausente de nossas vidas. Ele me informou que o coronel havia morrido sozinho, esquecido, em um asilo em São Paulo. Mas, mais significativamente, ele havia compilado anos de documentação sobre os abusos na Fazenda Santa Clara e em outras semelhantes. Com o fim da ditadura, ele pretendia publicar um livro expondo esses crimes. Gostaria de sua permissão para contar sua história, Senhora Maria, ele escreveu. Brasil precisa saber para que isso nunca mais aconteça. Concordei, insistindo que os nomes das vítimas permanecessem protegidos. Nossa dor não precisava ser explorada, apenas a verdade de um sistema que mercantilizava mulheres. O livro do Dr. Rafael, Propriedades Humanas, o tráfico interno de mulheres no Brasil rural, publicado em 1987, causou um alvoroço nacional. Pela primeira vez, muitos tomaram conhecimento de uma prática que, embora ilegal, persistia nos cantos remotos do país. Agora, aos 89 anos, olho para trás com a serenidade que apenas o tempo concede. Minha filha Júlia é advogada, levando adiante as lições de liberdade, dignidade e justiça. Nossas vidas, antes aprisionadas pelo medo e pela opressão, tornaram-se um testemunho de resiliência, coragem e do espírito humano inquebrável. Hoje, passo meus dias defendendo os direitos das mulheres. Meus 3 netos cresceram ouvindo minha história, não como um segredo para se envergonhar, mas como um testemunho de resistência, coragem e a força duradoura da dignidade humana. Ocasionalmente, Helena me visita. Agora uma elegante senhora de 93 anos, sua presença um lembrete das vidas que reconstruímos. Luísa vem quando pode, trazendo notícias e histórias das escolas onde ela continua a ensinar, moldando jovens mentes com o mesmo cuidado que um dia nos deu. Carmen faleceu em Salvador há 5 anos, aos 75 anos, deixando para trás uma oficina de costura agora gerida por sua filha adotiva. Jovens jornalistas e estudantes frequentemente me fazem a mesma pergunta ao discutir o livro do Dr. Rafael. Como sobrevivi àqueles 15 anos sem ser consumida pelo ódio? Como recuperei minha vida? Minha resposta é simples. A vingança mais verdadeira contra aqueles que tentaram te transformar em um objeto é viver plenamente como o sujeito da sua própria história. Se há uma lição que aprendi nesta longa jornada, é que somos muito mais fortes do que imaginamos. A dignidade humana pode ser ferida, mas nunca pode ser totalmente destruída. Mesmo após anos de tempestades amargas, rosas podem florescer na pedra. E para aqueles que ouvem minha história agora, lembrem-se: nenhuma circunstância, por mais cruel que seja, pode definir quem você é ou limitar quem você pode se tornar. A verdadeira liberdade começa quando decidimos ser os autores de nossas próprias vidas.
Não importa quão tarde essa decisão chegue, nunca é tarde demais. Obrigado por ouvir. E para você, meu filho, você é um bom ouvinte, sabia? Espero que minha história possa guiar qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades a nunca abrir mão de sua dignidade ou de seu valor como ser humano. Para aqueles que estão assistindo, lembrem-se de se inscrever no Diário Esquecido da Vovó, deixar um like e compartilhar essas lições com quem possa precisar delas. Todos os dias, trazemos histórias reais que inspiram, emocionam e nos ensinam sobre a incrível capacidade dos seres humanos de superar os maiores desafios. Ative o sino para não perder nenhuma dessas revelações.